eu peço, por favor, que com carinho vocês não se assustem quando abrirem ela, porque ela está com 7 páginas. Mas foi porque eu preferi pecar pelo excesso do que pela falta, né? E como foi uma guerra muito grande, teve muitas coisas pós-guerra, aí ficou bem extensazinha. Mas a aula eu tentei colocar o que era assim mais importante, mais relevante. Então, a ficha ela tá bem completinha, da mesma forma que a da aula 38 também, de regimes totalitários. Mas aí é isso, vocês tenham muito carinho quando abrirem a ficha e não mentalizem me matar, porque ela tá grande. E eu vou começando, pra gente também não perder muito tempo. É, o som tá bom pra vocês? O som tá bom? Pronto. É, quando eu transmitir, eu não consigo ver mais a tela. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer algum comentário, podem interromper, tá, pessoal? Não tem problema. Quanto mais vocês puderem participar, se quiserem, melhor, né? Eu adoro que vocês participem. Então, a gente vai falar hoje sobre a ascensão dos regimes totalitários europeus, que seria o nazifascismo, o francisco e o salazarismo. Do ponto de vista da história, o que é mais importante que vocês conheçam bem é o nazifascismo. Nazifascismo seria o nazismo alemão e o fascismo italiano, certo? Nossa aula 38. Então, o termo nazifascismo é um termo que tem uma junção do fascismo italiano com o nazismo alemão. E ele é caracterizado por ser um movimento com que características? Ele é nacionalista, ele é antidemocrático, antioperário, antiliberal e antissocialista. Você pode até juntar esse antioperário com o antissocialista, né? Qualquer relação que tivesse com o operário, eles se distanciavam. Dessas 5 características, uma coisa que eu queria, assim, que é importante que vocês entendam isso. Uma pessoa nacionalista, ela não é uma pessoa ruim, não é uma ideia ruim. O problema é quando esse nacionalismo, que a gente já estudou, não foi essas teorias, o problema é quando quando esse posicionamento, essa teoria, ela passa a ter um sentido exacerbado, em excesso, sabe? Não tem problema que você ame sua pátria, que o país ele queira ser um país forte. O problema é quando isso se exacerba. Então, antidemocrático, antioperário e antissocialista eu não vou nem comentar, porque, assim, obviamente é uma coisa ruim. Por mais ruim, por quê? Antidemocrático não tem nem o que se discutir. Antioperário, antiliberal e antissocialista, você tem que respeitar os posicionamentos diferentes. Se eu sou uma pessoa capitalista, ou se sou uma pessoa comunista, e você não concorda, você pode até se posicionar contra essa teoria, essa ideologia. Mas uma coisa é você se posicionar contra, outra coisa é você agir contra ela, em situações assim agressivas ou, né, mais opressivas, poderíamos dizer. Então, essas são as características principais do nazifascismo: nacionalista, antidemocrático, antioperário, antiliberal e antissocialista. E aí, qual era o cenário? Na Alemanha, a gente tinha Adolf Hitler, na Itália, Benito Mussolini, na Espanha, a gente tinha o franquismo, e em Portugal, o salazarismo, que a gente não vai detalhar hoje, vocês só precisam saber que teve, certo? A gente hoje vai se centrar mais na Alemanha e na Itália. Então, qual é o cenário que esses regimes totalitários surgiram? A gente tinha reações nacionalistas que estavam resultantes da Primeira Guerra. Então, na época da Primeira Guerra, a gente já tinha um forte movimento nacionalista, certo? Até porque é, vocês lembram de alguns dos motivos da Primeira Guerra Mundial? Sim, não. Sim, não. Alguém lembra? Algum dos motivos? Assim, o que eu me lembro muito é a respeito da Alemanha, porque ela perdeu muito com a Primeira Guerra e depois Isso. ela começou a
querer reverter isso, quando ela ganhou força, começou a querer invadir, aí expandiu demais, aí exagerou. Isso. Então, assim, a gente tem a Alemanha, ela é um pivô, né? Diríamos que ela é um importante pivô nesse contexto. E é importante porque na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela tinha há pouco tempo se tornado uma nação. Então, eles já tinham um forte, né, sentimento nacionalista. Quando acaba a Primeira Guerra, o país culpado de toda aquela bagunça foi a Alemanha. E o país saiu destruído também da Primeira Guerra. Então, a gente tinha países como a Alemanha que tinham saído destruídos da Primeira Guerra Mundial e que eles tinham forte sentimento nacionalista, de impunidade, de tipo, caramba, só a gente que foi culpado, sabe? Então, essa reação nacionalista foi um grande impulsionador para a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a gente tinha fortes ameaças revolucionárias de esquerda. Estava tendo ali na Europa vários países que estavam se revolucionando, que estavam mudando o seu campo político. E isso se devia muito ao pessoal da esquerda. Além disso, a gente estava com forte crise econômica, né? Vamos aqui prestar atenção na data. Não, já ia entrar na Segunda Guerra Mundial. A gente está antecedendo a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a gente está numa época de crise. Os países saíam arrasados da Primeira Guerra Mundial, estavam tentando se organizar, estava aquela industrialização assim, tentando se alavancar muito. Então e crise econômica significa alimentos mais caros, péssimas condições de trabalho. As pessoas não tinham uma vida saudável, diríamos assim, saudável no sentido de elas não tinham condições básicas de vida. Então estava tudo uma bagunça. Esse era o cenário, imagine esse cenário para anteceder a Segunda Guerra Mundial e nessa ideia de regimes totalitários. E aí a gente só tem a doutrina nazifascista, que ela vem se caracterizando por alguns pontos que são muito importantes. O totalitarismo, como uma supremacia, o nacionalismo, que estava o país acima de tudo, esse esse idealismo de que só aquela doutrina era a salvação, um romantismo, porque o que é esse romantismo? Romantismo no sentido de como se houvesse uma esperança de que aquelas pessoas seriam as salvadoras da pátria e que tudo que eles estavam fazendo era correto, que não precisava ter uma razão lógica para as atitudes que estavam sendo tomadas. E aí a gente tem o autoritarismo, que a pessoa que chefiava a palavra dele era a final, o militarismo, um forte poder militar, o anticomunismo, que seria contra o pessoal da esquerda, e no caso específico da Alemanha, a gente tem o antissemitismo, que seria contra os judeus, o preconceito, o posicionamento que tinha contra os judeus. E o lema principal, assim, que eles tinham era esse: um povo, um império, um líder. Era o emblema que eles tinham como base para essa doutrina nazifascista. E aí a gente vamos começar pela Itália, com Mussolini. Voltando aqui só um ponto, quando é muito importante que a gente entenda o cenário que estava acontecendo naquela época, por quê? Não é raro e não é de se surpreender que em épocas em que se tem muitas crises, em épocas que se tem grandes transformações, principalmente ruins, sejam propícios para novas ideias políticas. Então, se o país ele está em crise e eu tenho uma pessoa que se intitula como salvadora, uma pessoa ou um partido ou um grupo, geralmente as pessoas vão atender aquele chamado porque elas têm esperança que aquilo melhore, entende? Eu tô falando isso, aí a gente pode trazer isso para o nosso cenário. Não, falando assim diretamente, por exemplo, na nossa última eleição, a gente elegeu o Bolsonaro, né? A gente que eu digo, o Brasil. Não estou fazendo uma crítica diretamente ao governo dele, embora eu tenha, mas eu não farei isso. Um dos motivos
que trouxe muito valor, muito voto para o presidente eleito, não foi somente as ideias políticas dele, o posicionamento dele, mas foi a sensação de que o Brasil vivia uma crise com um partido político, que no caso era o PT. Então, se existia uma necessidade de uma virada política. Eu estou dando esse exemplo para ser mais próximo da gente, mas isso acontece em qualquer local. É comum que, se o cenário está muito ruim, se a população acha que aquilo está péssimo, ela vai procurar alguma salvação. Essa salvação pode ter razão lógica ou não, certo? E aí, indo para o fascismo na Itália, com Benito Mussolini. A Itália, ela sofreu muitas perdas na Primeira Guerra Mundial. Ela tanto teve muitas perdas, como ela não teve praticamente nenhum ganho, principalmente na questão territorial. Além disso, estava vivendo um caos econômico muito extremo, sabe? Situação de vida estava péssima, tudo muito caro, estava péssimo. Além disso, ainda se tinha uma agitação política de esquerda, porque existiam dois partidos predominantes, o Partido Socialista e o Partido Popular, e eles não conseguiam se entender de jeito nenhum. Só que um desses partidos, eles conseguiram o apoio do Squad d'Azione, que seriam os comandos de ação, que eram os camisas negras. E como era que esses camisas negras atuavam? Eles eram um partido fascista que tinha sido criado por Mussolini ali por volta de 1919. Era como se fosse era um partido fascista com uma força meio paramilitar, sabe? Uma organização parecida com a força militar. E aí, com o tempo depois, aproveitando desse caos político e econômico, esse partido fascista elegeu o maior número de parlamentares. Então, se tinha uma democracia, e nessa democracia eles conseguiram eleger um grande número de parlamentares. E isso causou muito medo naquela época, né? Porque você tinha um partido fascista que tinha uma organização militar bem forte e que estava conseguindo o poder, o poder no governo italiano. E aí Mussolini, muito esperto, né? Isso a gente não pode negar. Ele aproveitou aquele caos todinho, aproveitou a eleição do maior número de parlamentares e ele organizou uma marcha sobre Roma. O que era essa marcha sobre Roma? Foi em torno de 50 mil pessoas, de todas as regiões da Itália que fizeram uma marcha na cidade de Roma, como se fosse para botar medo nas pessoas. E surtiu efeito, até porque o rei Vitor, ele cedeu à pressão e colocou Mussolini como primeiro-ministro do gabinete. Acho que é gabinete a gente pode falar de gabinete. E aí eles ganham a maioria parlamentar em 1924. Só que eles tinham uma oposição muito forte desses socialistas Giacomo Matteotti, que denunciavam muito as irregularidades eleitorais, até porque acreditava-se que a eleição que colocou esse número grande de parlamentares em 1924 tinha sido fraudulenta. Mas o que é que aconteceu com ele? Ele foi sequestrado e morto, né? Então, houve essa oposição, mas ela foi rapidamente calada. E aí, com o tempo depois, Mussolini ele se torna duce com o respaldo de várias entidades italianas. Ele tem o apoio da Confederação Geral da Indústria, ele tem o apoio da Polícia Política Fascista, que seria a OVRA, e ele tem o apoio de tribunais especiais. Tribunais especiais eram como se fossem organizações jurídicas da Itália naquela época. E ele consegue concretizar um Estado 100% totalitário. E nesse Estado totalitário da Itália, na época de Mussolini, eles eliminavam os focos de oposição, então, de algum jeito eles eliminavam a oposição, eles suprimiam a imprensa, que era oposição a eles,
Eles não suprimiam toda a imprensa, por quê? Porque era muito importante a propaganda. A propaganda, na época dos regimes totalitários, teve um papel importantíssimo para a ascensão desse pessoal, porque eles tinham que passar uma imagem muito boa, uma imagem de salvação. Então, a imprensa que era suprimida era a imprensa da oposição. Do mesmo jeito que eles também caçavam licenças de advogados antifascistas. Então, era assim: tu não concorda, tu vai ter que se calar. Ou você vai se calar por livre e espontânea pressão, ou vai ser na lei do avulso, né? Como a gente pode dizer assim. E aí, com o Mussolini no poder, a gente tem alguns pontos bem importantes. O primeiro ponto, que é muito importante nesse contexto da Itália, é o Tratado de Latrão, em 1929. O que foi o Tratado de Latrão? Solucionava a questão de Roma, que tinha acontecido há muito tempo atrás. Há um tempo atrás, lá por volta de 1800, quase 1900, existia uma confusão entre a Igreja e o Estado italiano. Por quê? Com a conquista de Roma e a unificação da Itália, é, eles acharam que a nação tinha meio que roubado Roma da Igreja. E aí o Papa falava que Roma estava aprisionada dentro da Itália, que a Igreja estava aprisionada. Então, Mussolini foi lá conversar com o Papa e eles fizeram um acordo. Nesse acordo, é, o Papa reconhece a perda do território, reconhece a perda, assim, reconhece que perdeu o território e reconhece a Itália como uma nação e Mussolini como o soberano da nação, não da igreja. Em troca, o catolicismo passa a ser uma religião oficial da Itália. Então, foi uma via de mão dupla. A igreja ela apoiou o regime de Mussolini e a Itália se tornou um país católico, né, como uma religião oficial. Além disso, nessa época, a gente tem um cenário de propaganda em massa, propaganda que era de acordo com o governo. Então, propagandas lindas de que a vida era muito melhor com Mussolini. Proibição de greves, não se podia fazer greve de jeito nenhum. E a gente teve um desenvolvimento econômico na Itália também, principalmente na questão da indústria e da agricultura, pelo menos até a crise de 1929. Então, até essa época, Mussolini ele consegue desenvolver bem a economia na Itália. Outro ponto importante é a produção de armamentos e conquistas territoriais. Por quê? A ideia de Mussolini era restaurar o Império Romano. Ele não queria só um regime totalitário no país. Ele queria restaurar o Império Romano de anos atrás. E aí, como forma de se organizar melhor, a Itália ela se une, né, fica amiga ali da Alemanha e do Japão. Um ponto importante, quando a gente fala que tem um desenvolvimento econômico desses países totalitários, muito se deve ao fato de que não existia uma política social. Eles estavam nem aí, sabe? Então, não existia preocupação em desenvolver todos os âmbitos do país, eram só alguns. Então, a gente fala aí que tem um desenvolvimento econômico na Itália, no caso, na agricultura e na indústria. É, isso seria o fascismo alemão, ou o fascismo italiano. E aí a gente chega para o nazismo italiano, ou, perdão, pessoal, para o nazismo alemão, que tem como pessoa principal, né, Adolf Hitler. Vocês com certeza conhecem. Qual é o contexto da Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial? A Alemanha sai como culpada. Tem uma. Deixa eu ver se eu botei aqui. Tem uma coisa muito importante do final da Primeira Guerra Mundial com a Alemanha. Vocês me lembram o que é? Qual foi, assim, qual é o ponto do final da Primeira Guerra Mundial que a gente pode dizer que mais destruiu a Alemanha? Vamos, um chute.
Esse é o momento que vocês podem dizer que não lembram também, ou podem chutar. Alguém? Gente, tá no slide. A Maria Gabriela falou no chat, professora. Ela falou o quê? Eu não consigo ver o chat de vocês. O que foi que ela falou? É porque não tá apresentando o slide. Não tá apresentando o slide? Não. Que estranho. Peraí. Parou de apresentar. Parou de apresentar em que slide? Vocês lembram? Acho que nem apresentou. Nem apresentou. Pra mim também não. Eu tava falando o tempo todo sem apresentar. Pra mim tava parecendo que tava apresentando. Meu Deus. Deixa eu colocar. Eu tava esse tempo todo. Mentira. Pra mim tava parecendo que eu tava compartilhando. Agora tá? Eu cancelei e coloquei Agora de tá. novo. Meu Agora tá. Deus, eu não acredito, gente. Eu vou falar bem rapidinho, mostrando o slide. Caramba, e hoje eu tinha mudado o slide, ó. Por favor, me digam que agora tá. Sim, agora tá. Pronto, eu não vou falar tudo de novo, mas eu vou só passar rapidinho. Minha gente, eu tô arrasada que vocês Não, não mas deu viram. pra entender. Deu Deu pra pra entender entender? direitinho, ficou bem claro. Pronto. Ah, pronto. Ai, meu Deus. Mas deixa eu só olhar aqui uma coisa rapidinho que vocês falaram no chat. Que eu perguntei, foi o Tratado de Versalhes, sim. É, o Tratado de Versalhes, ele simplesmente derrubou a Alemanha, porque além dela ter sido culpada da Primeira Guerra Mundial, ela sai da Primeira Guerra Mundial com uma série de exigências. E isso fazia com que ela se tornasse, como atrasasse, sabe, a situação do país. E aí a gente tem essa derrota da Primeira Guerra Mundial com a imposição dos Tratados de Versalhes. Quem assume o poder, quem está no poder nessa época na Alemanha é a República de Weimar, que eram socialistas, católicos e social-democratas. Gente, se der qualquer problema no slide, vocês me falam, tá? Por favor. O país está em uma crise econômica sem fim, crise econômica a ponto de ter carros assim, distribuindo comida na rua, era uma coisa muito comum na Alemanha. E aí, o que é que eles resolvem fazer? O pessoal já estava super irritado com tudo que estava acontecendo, extremamente culpados por uma guerra que não foi só culpa deles. Eu não estou dizendo que a Alemanha não foi culpada pela Primeira Guerra Mundial, mas não foi só ela a culpada. E aí, a República de Weimar, ela fala assim: não vou mais pagar os impostos do Tratado de Versalhes. Não vou pagar de jeito nenhum. Parou de pagar. Quando eles param de pagar esses impostos, os franceses, eles invadem o Vale do Ruhr. Esse Vale do Ruhr era uma região mineradora e siderúrgica da Alemanha. Eles invadem e forçam os trabalhadores a trabalharem para eles, como se fosse um trabalho escravo. E aí esse pessoal, os operários vão e entram em greve e não trabalham para os franceses. O governo alemão, para apoiar a greve, ele começa a emitir papel moeda, que era para sustentar a situação ali dos operários. Isso causa uma inflação de 32.400%. Eu não consigo mensurar que inflação é essa. No livro, numa figurinha do livro, ele coloca como se fosse o valor normal, uma moeda, e quando essa inflação sobe para 32.400%, é como se fosse uma moeda equivale a tipo, essa quantidade de notas, sabe? Então, se já estava numa crise econômica muito ruim, isso tornou tudo pior ainda. E aí a gente tem um momento em que surge o grande salvador da pátria alemã. Em 1919, inspirado naqueles moldes do fascismo italiano, Adolf Hitler, ele cria um partido totalitário. Era um pequeno grupo de nacionalistas, eles estavam acompanhando o que estava acontecendo na Itália, e eles fizeram,
vamos criar um partido também. E aí eles criam esse partido totalitário e eles adotam o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, popularmente chamado de Nazi, que era quando você pega a sigla em alemão, dá mais ou menos isso. Além disso, eles não trabalhavam sozinhos. Eles tinham uma polícia paramilitar que se denominava Seções de Assalto, SA, que eram os camisas pardas. Na Itália, a gente tinha os camisas negras, na Alemanha, a gente tinha os camisas pardas. E aí, o agravamento da situação socioeconômica, o governo extremamente ineficiente, o governo em si ele não estava funcionando muito bem. Hitler e os seguidores, eles decidem assumir o poder em 1923. E aí, numa cervejaria de Munique, como um dia qualquer, eles proclamam o fim da República, que seria o Putsch, que seria o golpe em alemão. Tá tomando uma cerveja e eles dizem, ó, República acabou agora, a gente deu o golpe. Claramente eles foram presos, né? E aí foram presos, só que gerou uma certa fama, essa, essa movimentação desse partido dos nazis. E aí, na prisão, Hitler, ele escreve esse livro, Mein Kampf, que é, que é uma obra dele que meio que fundamenta o nazismo, sabe? Ele descreve o nazismo. Nesse livro, ele fala sobre uma ideia de uma raça ariana, uma raça pura. Ele descreve um nacionalismo extremamente exacerbado, fora dos limites do que é o ideal. Ele traz a ideia do totalitarismo, do anticomunismo, do espaço vital. O espaço vital seria essa expansão da Alemanha pela Europa, certo? É, ele faz isso enquanto está na cadeia. Quando, é, quando chega a crise de 1929, a gente tem um gatilho para tudo desandar. É, a gente tem uma elite e uma classe média, né, que estavam com muito medo das movimentações dos partidos de esquerda. A gente tem os camisas pardas que estavam agindo livremente, faziam o que queriam. E aí, com o tempo depois que Hitler saiu da cadeia também, os nazistas, eles ocupam 230 cadeiras do parlamento. Então, eles conseguem um número muito grande e muito relevante para aquela situação política. E aí, como já estava com medo, o presidente da Alemanha, que era esse Hindenburg, já estava achando estranha a movimentação, estava ficando com muito medo. Ele decide oferecer a chancelaria a Hitler. A chancelaria seria uma coisa equivalente ao comando do Estado. E aí, quais são as atuações de Hitler nesse comando do Estado? Ele decide eliminar a oposição, ele procura fazer isso de todas as formas possíveis. Uma dessas formas foi o Reichstag. Eles causaram um acidente criminoso, um acidente não, um incêndio criminoso no prédio do parlamento e fizeram com que se acreditasse que tinham sido os partidos e as pessoas de esquerda. Isso faz com que eles mandem um monte de gente para campos de concentração, que depois ele vai falar mais sobre isso. Além disso, ele cria o Gestapo, que era uma polícia secreta do Estado, e cria também seções de segurança, que era o SS, que era uma polícia política do partido. E aí, um tempo depois, em 34, acontece a Noite dos Longos Punhais. Vê só como era assim, era uma coisa absurda o poder que eles queriam e o totalitarismo que eles queriam. Eles já tinham eliminado a oposição, já tinham enviado vários presos políticos para os campos de concentração, eles já tinham uma polícia secreta, já tinham uma polícia política do partido. Quando foi em 34, eles mataram mais de 70 líderes do próprio Partido Comunista, ou do próprio Partido Nazista.
Isso tudo porque eles eram nazistas, mas Hitler achava que eles não estavam tão alinhados com o pensamento dele. Então, não adianta você ser do mesmo partido que eu. Se você não pensar igual a mim, tá fora. Então, foi uma. Eles mataram mesmo, eles não prenderam, eles mataram líderes nazistas. E aí, Hitler, ele proclama o terceiro Reich, que era o terceiro império, e ele adota oficialmente o título de Führer, logo após a morte do presidente Hindenburg. Ele já tinha o poder nas mãos, quando o presidente morreu, ele fez, pronto, agora é a minha hora. E aí ele auto se proclama o Führer. Uma coisa extremamente importante, tanto na época do fascismo como para o nazismo, foi a propaganda. Porque era uma propaganda massiva que demonstrava uma. Eu tô preocupada com a hora, por isso que eu tô olhando aqui de lado de vez em quando. 9:09. Tem até 10 horas. Por isso que eles se preocupavam muito em passar uma imagem muito, muito boa, sabe? Do que era aquele regime. Joseph Goebbels era quem coordenava a propaganda nazista. E ele ganhou grande apoio da população por conta disso. E aí eu estava vendo alguns artigos, documentários, que assim, Hitler não preciso, eu não preciso nem dizer que ele era um cara muito mau e não girava bem no sentido das ideias que ele tinha, mas ele era um cara muito inteligente. Todos os livros, todos os documentários ressaltam que ele tinha uma oratória espetacular. Ele sabia convencer as pessoas com o que falava. Além disso, ele tinha um grupo de propaganda que agia muito bem. Então, os movimentos dele eram pensados, as fotos dele eram pensadas, os vídeos que ele fazia. É tanto que alguns documentários falam que ele era um grande estudioso das expressões corporais. Então, Hitler, ele tinha uma oratória muito boa, mas ele tinha uma presença física muito boa. Ele sabia como se portar diante das pessoas. Isso foi muito importante pro regime do nazismo, certo? Eu não estou eu estou elogiando nesse ponto dele ser muito inteligente, tá? Mas foi uma inteligência desperdiçada, porque foi colocada como ideário e uma pessoa que, assim, sem escrúpulos, né? Mas que eles foram muito inteligentes, isso, assim, é inegável. E aí, algumas imagens para vocês terem noção, então, tinha um forte apelo militar, o posicionamento dele era sempre muito firme nas vezes que ele ia conversar com o povo, muito amigo de criancinha, pelo menos nas imagens. Tinha uma ideia de combate à corrupção muito forte. Então, assim, para uma pessoa ou para um povo que estava desesperado, que estava numa crise política muito ruim, ver uma pessoa muito firme, dizendo que vai combater a corrupção, que vai alavancar o país, dando força a quem tinha o poder, que eram militares de elite, aquilo ali para eles era salvação, entende? Então, não foi difícil para o país aceitar. E aí a gente chega nos absurdos que ele cometeu. Ele tem a ideia de purificação racial, né? Ele tinha uma ideia não só de purificação como solução final. O que era a solução final? A solução final era os campos de concentração, que foram crescendo, 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 inclusive na Segunda Guerra Mundial, e que eram levados para lá. Não eram levar, os campos de concentração não eram só para os judeus. Primeiro eram para os presos políticos, depois passaram a levar pessoas que tinham deficiência, e depois começaram a levar os judeus também. E é, a ideia deles era que só sobrasse na Alemanha as pessoas arianas perfeitas. Então, nos campos de concentração, as pessoas que tinham mais porte, saúde, elas trabalhavam nos campos em vários afazeres. E à medida que eles iam envelhecendo, adoecendo, eles iam morrendo. Nos campos de concentração, eles também tinham, eles também tinham, faziam muitos estudos médicos, eles usavam as pessoas de cobaia,
de cobaia, tanto para medicina como para testes bélicos. Então, gás mostarda usaram muito fornos. E assim, uma coisa terrível que eu estava lendo um tempo atrás, eles levavam as pessoas para as câmeras de gás, certo? Elas tiravam a roupa fora da câmara, elas entravam, elas não sabiam o que acontecia. Por que elas não sabiam o que acontecia? Porque se todo mundo que ia não voltava, às vezes eles achavam que estavam sendo libertos, estão sendo mandados para outro lugar. Então eles pegavam esse pessoal, pegavam grupos, eles tiravam a roupa na frente de uma sala e eles entravam na sala. E aí eles morriam asfixiados com gás mostarda, vários gases. E outros prisioneiros que tinham mais porte físico vinham pegar esses corpos e colocavam em fornalhas. Então, não sei se vocês já assistiram o filme O Menino do Pijama Listrado. Eles primeiro entram nessa sala, eles morrem asfixiados, depois eles pegam os corpos e colocam nas fornalhas. Então, no filme Menino do Pijama Listrado, eles mostram saindo assim fumaça por algumas, né, fogueiras não. Eram fornos, eram fornos mesmo, assim. Eram, eram comportamentos horríveis. E esses campos, eles não se centravam só na Alemanha, eles começaram a dividir. E aí muita coisa que se discute é, todo mundo na Alemanha estava de acordo com esse comportamento? Nem todo mundo na Alemanha sabia o que acontecia nos campos de concentração. Muitas pessoas sabiam que as pessoas eram presas, alguns sabiam o que acontecia, mas eles pensaram tanto na forma de fazer isso que o que é que os documentários e livros descrevem? Que existiam muitas pessoas nessa linha de purificação. Então, minha função na Alemanha era só alugar um trem para tal pessoa. Eu alugava o trem. Outra pessoa era responsável por, não sei, outra pessoa era responsável por pegar os prisioneiros. Eles segmentavam tanto, desde a captura das pessoas até a morte dos prisioneiros, que algumas pessoas não sabiam de fato o que acontecia no final. Sabiam que não era nada bom, mas não sabiam que era uma coisa tão terrível assim. Então, até nisso eles se organizaram bem, sabe? Mas mesmo assim, toda a sociedade ela estava envolvida nesse plano nazista. Então, desde criança aos adultos, todo mundo era induzido a se filiar à juventude hitlerista ou ao partido nazista. Então, todo mundo fazia parte do nazismo de alguma forma, mesmo que de forma insubordinada, mesmo que de forma inocente, até porque uma criança, ela não tem, caramba, assim, imagine uma criança tá associada a uma juventude hitlerista, sabe? Além disso, ele teve um armamentismo muito forte, tanto o armamentismo como o militarismo. E aí ele reativa esse plano econômico da Alemanha baseado na indústria bélica. Então, a militarização que acontecia na Alemanha, ela visava principalmente a expansão desse território, que era a conquista do espaço vital que Hitler queria. E isso seria um dos motivos do estopim do conflito europeu da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, isso assim, para vocês, as fotos dele na internet, as fotos que as pessoas resgataram, elas são muito perfeitas no sentido de ordem. Para você ter ideia de que tudo era muito pensado. Eles não tiravam fotos para as propagandas ruins, eram sempre todo mundo muito arrumado. Hitler sempre tinha uma presença muito marcante com os militares, um posicionamento muito firme. Então, tudo aquilo passava segurança para as pessoas, certo? Mesmo que não fosse correto. E aí, o símbolo nazista, que é a suástica, ele não é um símbolo espe- criado para o nazismo. É, é um símbolo muito antigo, que ele remota mais ou menos 5.000 anos, né? Pelo menos 5.000 anos. E que quando fundaram o Partido Nazi, Hitler adotou por sugestão do poeta Guido von List.
E como esse símbolo, ele teve uma presença muito forte no nazismo e ele ganhou muita repercussão com esse regime totalitário, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles aboliram essa simbologia. Tanto que em muitos países é um símbolo proibido. Mas, assim, é um símbolo proibido, mas que você ainda pode encontrar com alguns grupos neonazistas, que são pessoas que, infelizmente, acreditam naquela ideia de Hitler. E aí eu trouxe algumas sugestões de filmes para vocês. Acho que a maioria, provavelmente, O Menino de Pijama Listrado é muito conhecido, fala muito dos campos de concentração. O Diário de Anne Frank, que ficou presa, escondida. A Vida é Bela também é campo de concentração. Esse, o fotógrafo de Mauthausen, campo de concentração também. Esse pianista, ele mostra muito sobre o beco de Varsóvia. Varsóvia? Beco de Varsóvia. E esse Hitler, Cycle of Evil. Ele mostra como era o ciclo ambiente político de Hitler. E aí eu trouxe essa citação de Hannah Arendt, que ela fala que poder e violência eles são opostos, e onde um domina absolutamente e o outro está ausente. Então, um poder político ele não significa violência. O nazismo ele utilizou isso, o fascismo utilizou isso, mas eles são situações opostas. E aí, no final da segunda aula de Segunda Guerra Mundial, se der tempo eu falo um pouquinho de Hannah Arendt, certo? Alguém ficou com dúvida nessa parte? Tudo bem? Alguém com Sim. dúvida? Alguém Não, quer não. fazer algum comentário? Nada? Todo mundo bem? Entenderam? Exatamente. É muito é, a ideia, a ideia de uma linha de produção. Então, às vezes eles não sabiam qual era o produto final daquilo, sabe? Engraçado que eu tava vendo umas coisas no Instagram esses dias e era assim, falando que, perguntando, questionando se no final de tudo os alemães não sabiam o que Hitler fazia. E, de fato, algumas pessoas não sabiam qual era o produto final. E elas estavam em uma situação que Hannah Arendt, ela fala que é a banalidade do mal. Então, eles, eles se conformaram com a situação, eles tinham um afastamento dos sentimentos, então não existia uma compaixão, eles foram moldados para aquilo, certo? No final da Segunda Guerra Mundial, se der tempo, eu falo mais para vocês que tinha outra citação dela. Mas foi uma época bem complicada. Ninguém tem nenhuma dúvida aqui?